E olha, desde segunda-feira a gente tem acompanhado um tema muito especial falando sobre Neemias, cada dia aprendendo sobre um tema novo dentro desse conteúdo bíblico que tem me ensinado particularmente muito. Eu sei que você tem aprendido também, pastor Rogerinho, pastor Rogério Bilar, bem-vindos, pastor, tudo bem? Tudo bem. Sexta-feira, hein? Semana toda aí. A Bíblia é muito rica, né? A gente pode ficar muito tempo sobre um versículo só e Deus tem algo muito sempre forte para ensinar para a gente. É verdade. E hoje, pastor Rogério? Hoje nós vamos ver a acusação ou calúnia, baseados também no contexto de Neemias, ainda no capítulo 6, dos versos 5 ao verso 9. Então nós temos assim: Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta do teor seguinte. Eu quero fazer uma pausa aqui, porque no texto anterior que nós lemos ontem, ele falou que Sambalate enviou durante 4 vezes. E nas 4 vezes ele mandou a mesma mensagem, né? Lhes dei a mesma resposta. Ele diz que ele estava ocupado em uma grande obra. Eu acho que esse mensageiro devia pensar: ô, Sambalate, desiste, né? Lá vou eu de novo. Pois é. Então, pela 4ª vez, né, ele deu a mesma resposta. Aí, então, Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço com uma carta aberta. E a carta dizia: Entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso, reedificas o muro e, segundo se diz, queres ser o rei deles. Se puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: De tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: As suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Então, é muito interessante que o propósito fica muito claro. Procura atemorizar-nos. As suas mãos largarão a obra e não se efetuará. A gente vê a intenção clara de que o propósito era realmente impedir que a obra que estava sendo feita continuasse sendo feita e fosse realizada. Então, a gente vai ver que nesse contexto, Sambalate vai usar de acusação, de calúnia, de infâmia, né, de injúria, e vai fazer com que isso intimide, né? Aí, de novo, a gente volta para o caráter de Neemias. Não tem como a gente não voltar para o caráter de Neemias. Nada disso que você diz é verdade. Então, se você vai dizer ao rei, que diga ao rei. Mas nada disso que você diz é verdade. Ainda que Sambalate disse, né? Mas você tem levantado profetas para profetizar que você vai ser rei em Israel. Ele fala: mas nada disso é verdade. Né? E a ideia era que ele se reunisse para que, aí vem a sedução da mentira, né? Vamos nos reunir e vamos consultar. Então, consultar o quê? Eu já sei que isso não é verdade. Está querendo o quê? Está querendo o quê? Exatamente. Né? Então, e nós vamos ver um pouquinho mais na frente que Sambalate vai inclusive usar profetas e seduzir profetas para tentar uma outra artimanha contra Neemias. Então, aí está uma coisa muito interessante, Túlio, que a gente precisa ficar atento e observar. Já que eu não... E essa artimanha foi usada contra Daniel. Já que eu não posso fazer você se distanciar do seu Deus, eu vou usar a sua relação com o seu Deus para te distanciar dos seus propósitos. Então, no caso, quando ele coloca a pessoa do profeta, o profeta é aquele que fala em nome de Deus,
E quando ele cita, né, vamos consultar, a ideia é, vamos consultar os profetas. Exato. Para quê? Através dos profetas, nós tenhamos uma palavra de Deus e essa palavra seja para que você paralise Pare a obra. tudo. Aham. Que Né? isso. Então, O propósito é esse, o propósito era esse. Mas quando Neemias se posiciona de novo, né? Eu sei que eu estou ocupado numa grande obra. E essa obra não nasceu no meu coração, nasceu no coração de Deus. Então, Deus está cumprindo a sua promessa que ele fez através dos seus profetas. E aí tem uma questão de destino que eu acho isso fundamental. É você entender o seu destino espiritual. Essa é uma coisa que nós precisamos ficar muito atentos. Neemias sabia que que o povo já tinha voltado porque era cumprimento das palavras de Deus através dos seus profetas e que a reconstrução da cidade tinha sido profetizado pelos profetas de Deus e ele entendeu que aquele era o seu destino espiritual. Então, nada que Deus possa falar vai ser diferente disso. Né? Então, mas isso não impede que as calúnias e que as coisas se levantem. 3253-3320. Eu sei que você tem algo para comentar e perguntar sobre o assunto. Interaja com a gente aqui, ok? Basta ligar, você fala ao vivo com a gente. Agora, me parece que essa calúnia, quando acontece dentro do próprio ambiente familiar, né? Daqueles que te cercam, né? Você vê ali o próprio Neemias ali com o adversário, mas às vezes esse adversário está muito pertinho, né? Está ali ao nosso redor para levantar esses falsos testemunhos. É interessante, eu queria me deter nessa questão da calúnia. Há um tempo atrás, nós falamos aqui, fizemos uma série discutimos uma série de assuntos a respeito dos agressores da alma. Né? E uma deles, nós falamos sobre os caluniadores, o espírito de calúnia. Quando o inimigo usa pessoas que estão inseridas dentro do nosso ciclo de relacionamento, ou mesmo na igreja, ou dentro da família. Né? E aqui eu quero destacar a palavra grega de caluniador, ou seja, a palavra grega é diabolos, para calúnia no grego. Então, já está dizendo o radical, De né? onde vem, de onde vem essa ação. Então, esses, ou seja, os inimigos ali de Israel, ou seja, eles estavam lançando aqui uma mentira, né? Para o quê? Para difamar o nome de Neemias. Então, a ação do espírito de calúnia ou de caluniador que vai usar algumas pessoas, o intuito dele não é somente lançar mentiras, mas principalmente é difamar a reputação da pessoa. Então, quando ele trabalha a nível da reputação da pessoa, na realidade, você está atingindo justamente o que? O caráter da pessoa. Né? Então, é muito mais do que uma mentira. O processo da difamação, ela é muito forte, é muito sério. Né? Para quê? Para levar que as outras pessoas o vejam como alguém indigno, alguém irresponsável. Sempre dessa forma. Tudo que saia dele não é confiável. Essa pessoa já fez isso, não é digno de confiança. Não é? Então, essa é uma coisa muito importante que nós precisamos estar atentos e aprendermos com Neemias a respeito da postura de Neemias diante dos 4 envios, né, do mensageiro e essa quinta agora, chegando com um documento. Não é? E nós temos que olhar com outros olhos, uma perspectiva também dentro de uma contextualização. Muitas vezes o inimigo chega diante de nós com documentos, né? Ou com mensagens escritas, né? Dizendo assim, olha, está aqui uma série de situações que você fez. Então, diante disso, você está desqualificado para fazer a obra que você está fazendo. Você está desqualificado para estar à frente de um projeto dessa ação que está fazendo, ou seja, dessa grande obra, como é dito no texto, né? Então, vem com documentos, muitas vezes, dizendo assim, ó, tá vendo? E claro que toda a base está em cima do quê? De mentira. A base é o quê? É a difamação. É a ação dessa palavra que é inspirada, entre aspas, né, pelo inimigo, ou seja, pelo inferno, né, o diabolos vindo contra nós. E qual foi a postura de Neemias diante disso? Não é? Ou seja, eu não quero nem saber, é você que está dizendo essas coisas. Isso não é verdade. Não é verdade, é você que está afirmando.
né? E assim, uma das aulas que normalmente eu ministro lá na nossa escola de restauração, que inclusive dia 9 de fevereiro nós vamos dar início, então as inscrições já estão abertas. Se você tem interesse, desde já a gente, né, assim, desafia, anima você a entrar em contato conosco, ou mesmo enviar um e-mail para você saber as informações, valor, forma de pagamento e tudo mais. Eu falo um pouco sobre a questão da vergonha, né, e também eu trabalho a questão da rejeição e outras áreas assim que eu ministro. Então, normalmente eu estou colocando esse tema diante das pessoas e estabelecendo muitas vezes uma perspectiva de que normalmente nós nos sentimos desqualificados diante de situações, não é, que são colocadas diante de nós em função das nossas feridas. Nós muitas vezes nos sentimos enfraquecidos, desanimados, preferimos nos ausentar, preferimos transferir a responsabilidade para outros do que assumir essa responsabilidade que é colocada diante de nós, né? E aqui a gente vê Neemias estabelecendo, colocando, ou seja, uma postura fantástica, no sentido de eu sei pelo qual eu fui chamado, qual foi o propósito pelo qual eu fui chamado, e o tempo é esse, não é, para cumprir esse chamamento. Como nós já falamos aqui, ele era um copeiro, não foi alguém que foi preparado para ser um líder. É óbvio que Deus usou as circunstâncias para prepará-lo. Não é óbvio que ele era um homem digno, ele era um homem de reputação porque ele servia diante do rei. Não é? Então é óbvio, né? E o rei não colocaria qualquer pessoa irresponsável para estar ali. É óbvio que sim, Deus usou isso. Agora, muitas vezes nós nos deparamos diante de situações, circunstâncias que nos amedrontam, que nos joga para dentro da caverna, não é? Mesmo sendo um profeta, independente de ser um profeta, tem os dias que nos sentimos enfraquecidos, desanimados, e muitas vezes nós preferimos correr da situação, nos esconder, nos proteger, não é? E do que prosseguir e continuar. E aí nós temos exemplo de uma postura tremenda, né, de Neemias, se colocando exatamente assim, olha, essas coisas que ele está dizendo é você. Em outras palavras, ele está dizendo, eu sei quem eu sou, sei o meu valor, e aí eu ensino para as pessoas, e muitas vezes eu faço isso comigo. Eu disse assim, Senhor, tudo isso que essa pessoa está dizendo, o Senhor pensa a mesma coisa a meu respeito? O Senhor vê exatamente, me vê exatamente como essa pessoa está descrevendo, que eu estou mentindo, que eu estou articulando junto ao povo, né, para me levantar, para ir contra e usando esses muros para me fortalecer como forte, né? Então, será que essa pessoa está falando o que o Senhor pensa a meu respeito? E eu busco ouvir do Espírito Santo o Senhor falar comigo, não é? Porque muitas vezes essas palavras vão nos jogar lá embaixo e a gente vai dar o crédito, a gente vai acreditar, é mesmo. E é óbvio que a pessoa não está vindo com coisas superficiais, muitas vezes vem com conteúdo, né? Muitas vezes até são deformações do nosso caráter, ou seja, da nossa condição de ser humano caído, mas restaurado em Cristo Jesus, que são situações que já estão sendo superadas, né? E se a gente dá ouvido, é verdade, é isso mesmo, né? Então a gente vai sair do foco e perder a perspectiva que Deus não quer que nós percamos. É verdade. E o Vilar está com a gente no telefone. Bom dia, Vilar. Bem-vindo. Vilar? Oi? Oi, bem-vinda, né? Tudo bem, Vilar? Tudo bem. Obrigado pela sua participação aqui. Fica à vontade, quer fazer uma pergunta, um comentário? Você está me ouvindo? Que esse programa da Rede Super, Link Down, eu tenho assistido à noite, mas agora hoje eu estou assistindo nesse horário. Eu fiquei sabendo que ele passa nesse horário. E esse programa tem me impactado bastante. Benção. Tenho gostado muito desse programa. E eu queria estar pegando contato para ficar mais interagida com a própria clínica, para que ela, no caso, ele pudesse me ajudar assim, em algumas áreas da minha vida, inclusive nessa área aí. Ontem eu estive assistindo, a área de ontem também foi muito importante para mim.
E eu queria, assim, poder ser ajudada por essa clínica. Ótimo. Zilá, foi ótima a sua participação e a sua pergunta, porque acredito que muitos telespectadores também queiram conhecer um pouquinho mais sobre a Clínica da Alma, Estou esse ouvindo ministério. muito baixinho. Então, fique atenta, pegue uma canetinha aí na mão, que o pastor Rogério vai te passar algumas informações sobre o Clínica da Alma e orientações de como você poder ser ajudada, ok? Um momentinho, só vou pegar a caneta, que eu não estou com a caneta. Isso. Você anotar o nosso e-mail, o telefone e como trabalha a Clínica da Alma. Aproveitando para os telespectadores também, né? Importante aí, querem interagir, saber mais sobre a escola da Clínica da Alma também. Pronto, então, obrigado pela sua participação. Deus te abençoe, pastor Rogério. Isso. Pode falar, eu não entendi, eu não anotei Nós vamos te passar agora, Zilá. Espera aí que nós vamos te... Anota aí, vamos lá. Ok. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pela a sua ligação, né, e a sua assistência. E é tão bom, né, a gente ouvir testemunhos assim, de saber que você está sendo edificado, está sendo, né, desafiado também, né, a buscar um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Então, a Clínica da Alma, dona Zilá, e todos os nossos telespectadores, ela funciona de segunda a sexta-feira, sempre das 9 da manhã até as 18 horas. Né? Quando nós temos o curso lá, então nós vamos até a noite, mas esse período agora até às 18 horas. Então a senhora pode ir diretamente lá na Clínica da Alma, porque é necessário que a senhora preencha uma ficha de aconselhamento. Então, aonde que nós estamos? Nós vamos colocar endereço para a senhora aí olhar. É na Rua Manuel Macedo, número 1324, ali atrás do Hospital Belo Horizonte. É bem fácil de chegar lá. Manuel Macedo, 1324, é no primeiro andar, né? Bem atrás ali do Hospital Belo Horizonte. Então tem um prédio bem na esquininha e ali nós estamos de 9 até as 18 horas, sem intervalo para o almoço, né? Então a senhora vai lá, chega lá na recepção, diz, olha, eu vim preencher uma ficha de aconselhamento. Então eles vão entregar essa ficha para a senhora vai preencher, né? Às vezes tem pessoas que têm um pouco de dificuldade para preencher, então normalmente leva alguém junto para poder ajudar, né? Às vezes a pessoa não tem nem condições de preencher, muitos casos que chegam lá, então essa outra pessoa, então ela preenche, vai fazendo as perguntas, a pessoa responde, ela preenche. Nos entrega essa ficha, nós vamos pegar os seus telefones de contatos, né, e-mail, e aí assim que a vaga abrir, porque nós temos uma procura muito grande, então nós vamos entrar em contato e agendar dentro do melhor horário que a senhora pode para nós começarmos esse acompanhamento. Tem pessoas que preferem pela manhã, tem outros que têm uma preferência e disponibilidade, né, à tarde, e outros têm disponibilidade à noite. Então nós também fazemos atendimentos assim em ministrações em grupo à noite. Então nós vamos agendar, marcar, ver o melhor horário para a senhora e aí nós vamos dentro das possibilidades e da graça do Senhor, sermos assim, nos colocarmos como instrumentos para poder ajudá-la e assim cada um dos nossos telespectadores. Se a senhora teve alguma dúvida, não conseguiu pegar tudo para anotar, então anote os nossos telefones, que nós vamos colocar agora ali, que a senhora pode dar uma ligadinha para certificar do endereço. Se a senhora vai, por exemplo, se deslocar de ônibus, para ver que ônibus que deixa ali bem pertinho da gente, não é? Tem um estacionamento, caso você vá de carro, bem na frente. Então, você entra em contato conosco, tá aí 3429-9514 e o 9515, né? Então, esses dois telefones sempre das 9 às 18 horas. Muito bom? bem, muito bem. Voltando para o nosso tema, pastor Rogerinho, eu vejo assim que o caluniador, ele tem aquele efeito coercitivo sobre a pessoa, né? No aspecto de que, olha, até o seu chefe, o rei, vai ficar sabendo. Isso. Sim. E Sanbalat fez isso com Neemias, né? Essa ação de coerção. Isso vai chegar nos ouvidos dele. Exatamente. Isso vai chegar ao conhecimento lá de cima. Vai. Se realmente você não tiver a postura de quem realmente você é, como o pastor disse, né? A imagem que Deus tem de nós, né, é diferente desse caluniador. A pessoa pode esmorecer. Mas é a força da intimidação, né? É verdade. Então é tipo assim, no caso de Neemias,
quero, de Sambalate, né? Eu quero parar esse negócio de qualquer jeito. E é muito interessante que nós vamos observar que em todos estes textos não há uma outra intenção a não ser parar a obra. E é exatamente esse o nosso confronto. Todas as vezes, tio Uli, que nós nos posicionamos, isso tem muito a ver com o nosso processo de cura, com o nosso processo de libertação, com o nosso relacionamento com Deus. Por que que muitas vezes orar é tão difícil? Por que que em muitos momentos ler a Bíblia é tão difícil? Por que que em muitos momentos ir a uma reunião no templo, junto com a congregação, é difícil? Por quê? Porque ali nós estamos vivendo parte do nosso projeto com Deus, do nosso relacionamento com Deus, e todas as forças malignas vão se opor a isso. Então, é uma barreira e ele não desiste. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Satanás, ele sabe que pouco tempo lhe resta, mas ele age como se ele tivesse todo o tempo do mundo. É isso mesmo. Não desiste. Não. Então, ele não desiste. Então, aquilo que você hoje tomou como uma posição e que o fez retrair, não significa que ele não terá uma nova tentativa e uma outra alternativa amanhã. Isso fica tão claro aqui nesse capítulo 6, né? Mandou 4 vezes, na 5ª vez mandou uma carta por escrito, um documento, e ele vai tentar de novo lá na frente. Já tentou no capítulo 5, já tentou em todos os textos que a gente viu anteriormente, vai continuar tentando. Em alguns momentos ele até vai conseguir ter algum resultado, mas a gente precisa entender que ele não estabelece o fim. A última palavra não vem do inimigo. Graças a Deus. Né? E a gente precisa entender isso, discernir isso. Muitas pessoas saem, até preenche o questionário que o Rogério acabou de dizer, e já começa uma desistência logo depois, quando a gente liga para essa pessoa e para marcar o seu agendamento. Algumas delas já viram e falam, não posso nesse horário mais, não quero mais. Algumas situações vêm até como uma mudança na vida da pessoa. Pessoas que tinham uma disponibilidade de tempo, de repente mudam o horário de trabalho. A gente tem situações de pessoas que preencheram, estão aguardando e que a gente já entrou em contato com ela 3, 4, 5 vezes e em nenhuma dessas tentativas ela conseguiu encaixar a agenda dela com a nossa agenda. Então, eu ontem comecei um pequeno grupo, tem uma pessoa que preencheu a ficha dela em julho. Só ontem é que ela conseguiu encaixar a agenda dela com a nossa agenda para começar o atendimento. Então, você vai percebendo que estas coisas, essas situações, muitas vezes vêm para quê? Para te desanimar, para te fazer parar. E a gente precisa discernir que nem tudo é Deus agindo. Em muitas circunstâncias é o inimigo mesmo que está se levantando e aí a gente precisa se posicionar diante desse levante das trevas. No Ministério Clínica da Alma, vocês são procurados por muitas pessoas vítimas de calúnias, que têm como causa emocional e sentimental abalados assim, pelo jeito. Nós estamos rindo aqui, não é porque é engraçado, não, mas é porque existe um contingente quantidade muito grande. Eu imagino. E principalmente pessoas que foram caluniadas dentro da família, que foram caluniadas no ambiente de trabalho, foram caluniadas no ambiente da igreja local, né? Porque as pessoas que nos procuram não são só membros da igreja da Lagoinha, né? O Ministério Clínica da Alma está para servir à igreja como um todo, né? Então tem pessoas que vêm de muitos ministérios, assim como vêm pessoas de outras cidades, outros estados para serem ministrados lá. Então, assim, o índice de pessoas caluniadas e pessoas que perderam muitas vezes o emprego
perderam muitas vezes o ministério, Ministério. né, que o índice é altíssimo. Né, porque uma característica do caluniador, Tiolho, é que ele tem a habilidade, ou ela, né, a pessoa que está sendo usada, né, ela tem a habilidade de colocar um contra o outro, e ele sai de fora e cruza os braços e assiste, no bom português, o pau pegar. Né? A briga toda. A briga toda. E aí coloca um contra o outro, essas pessoas se tornam inimigos e a pessoa fica de fora só assistindo o processo, né, de destruição e degradação. Acontece muito dentro das famílias também, né? Nos seios familiares, né? Então aquela coisa, o fulano tem a habilidade, fulano, de falar pelas costas. Mas normalmente o caluniador, ele não somente fala pelas costas, mas ele articula pelas costas para que outras pessoas tenham a impressão maculada daquela pessoa, não é? É o que aqui eles estavam, porque Sambalat não estava mais sozinho. Já existia ali um grupo de reis e líderes que estavam junto com ele, né? O que? Tentando destruir e desanimar Neemias, bem como todo o povo, né? Diante desse desafio. Então, assim, se isso tem acontecido com você, então nós estamos nos colocando como assim, instrumentos para sermos canais de bênção na sua vida. Não estamos dizendo que só nós temos o poder, o conhecimento para resolver isso, não. Não. Nós somos mais uma ferramenta que Deus levantou no meio da igreja local para ser usado para servir a igreja nesse sentido. Né? O vítima do caluniador, até o pastor colocou, das consequências físicas, né? Como perder o emprego, perder o ministério. Sim. Agora, imagino também a ferida espiritual que isso gera na vida de uma pessoa, impedindo ela em todos os aspectos da sua vida também. Sim. Tem determinadas situações onde a pessoa ela acaba sendo vítima de uma calúnia que não é explícita. Situações onde ela não vai ter, né, necessariamente essa postura de confronto, mas que acaba minando aquilo que as pessoas pensam a respeito dela e tiram o crédito dela. Então, situações, por exemplo, que um comentáriozinho, né, sutil vem para o líder de alguém. Na hora daquele líder escolher uma pessoa para fazer determinadas coisas, aquela informação que ele recebeu e que ele nem checou, mas ele recebeu, que ficou arquivada, vai pesar na decisão. Então, por exemplo, o Rogério como líder nosso, ele vai ouvir uma coisa a meu respeito que não é boa. Se ele tiver que tomar uma decisão entre enviar eu ou você, aquilo que ele recebeu a meu respeito vai influenciar. E ele não me manda, mesmo eu sendo capacitado para aquilo. E ele vai escolher você. E aí, o que vai acontecer? Eu vou sentir uma vítima, mesmo sem saber que aquela calúnia existiu, mas eu vou me sentir uma vítima até mesmo do processo de rejeição. Por que não eu, se eu sou capaz? Por que não eu, se eu poderia fazer aquilo até melhor do que o fulano? Exatamente. Por que não eu, se eu tenho mais tempo de casa? Por que não eu? Você entendeu? Então, são situações que acabam não sendo uma coisa clara, mas a vítima sempre vai existir e ser ferida, passar por esse processo de ferida. Né? Essa acusação não sendo explícita, ela mesmo assim ela vai gerar consequências na vida daquela pessoa. E aí impede essa pessoa de qualquer outro tipo de... Uma ferida gera outra e a pessoa vai estar impossibilitada de de cumprir o projeto de Deus. Exatamente. E até porque nós temos essa perspectiva de que nós somos seres divididos em três partes, mas que são totalmente interligados e a mesma coisa, né? Que é corpo, alma e espírito. Então, se o meu emocional foi abatido, foi abalado diante de uma decepção, e normalmente diante de pessoas que até a gente nunca imaginaria que poderia surgir uma situação que me colocasse, né, numa condição como essa, então isso vai abalar meu espiritual e muitas vezes vêm as enfermidades psicossomáticas fruto de situações de abalos, né, de choques
fortíssimos, que muitas vezes a pessoa não tem, vamos dizer assim, aquela capacidade de elaborar muito bem aquela situação, de saber lidar com a situação. Então isso gera o quê? Muitas vezes enfermidades no corpo, né? As fibromialgias, as enfermidades, não é, relacionadas aí com manchas na pele, problemas de gastrites, úlceras, vitiligo e tantas outras enfermidades, doenças nos ossos, que a gente sabe fruto dessa situação, né? Então, isso é uma questão. E, consequentemente, vai gerar o quê? Também um esfriamento espiritual, né? Porque se foi ainda alguma situação que aconteceu no ambiente eclesiástico, ou seja, dentro da igreja local, então, muitas vezes leva um esfriamento e muitos casos de pessoas que se afastam, né, do relacionamento com a igreja local, se afastam da fé, do relacionamento com Deus. Isso acontece. Então, é isso que a gente tem que entender, porque como que é forte essa ação e essa estratégia do inimigo, né, contra as nossas vidas. Nós estamos caminhando para o final do programa, mas ainda há tempo de umas considerações finais, algum direcionamento para o nosso telespectador. Okay. Muitos talvez aí foram aí atingidos por a calúnia, né? E gerou essas feridas todas. Fique à vontade. Eu gostaria só de reafirmar que o importante não é o que dizem a seu respeito. O importante é, primeiro, o que Deus diz a seu respeito e depois o que você sabe que é verdade a seu respeito. O autoconhecimento, isso é muito importante. Você pode ser caluniado, mas quando a calúnia vem e bate de acordo e se opõe a algo que você tem certeza que não condiz com a sua vida, com a sua realidade, com aquilo que realmente você é, elimine isso e não deixe que isso entre dentro de você. Então, se conheça, porque o autoconhecimento é uma arma poderosa que você vai ter contra o abatimento que a calúnia pode causar na sua vida. E se você está fortalecido, você vai ter condição, com certeza, de enfrentar as consequências dela através dos outros. Então, os outros poderão até acreditar, mas isso não quer dizer que você tenha que se submeter a elas. Saiba quem realmente você é e aquilo que você está realmente fazendo. Você está envolvido numa grande obra, você está seguindo o seu destino espiritual, você está caminhando num propósito e não deixe que nada venha te desviar disso. Amém. Glória a Deus, é verdade. E você falou uma coisa, Rogério, que eu acho assim, importantíssima. Tem muitas pessoas que acham que estão fortalecidos, ou se sentem ou se fazem de fortes. E eu quero dizer uma coisa muito séria, não é? Muito breve, que o nosso tempo aqui está acabando. Não engane você mesmo, sabe? Não se engane. Essa história de que a gente ouve, né, dos nossos antepassados, nossos pais, não, a gente tem que ser forte, sabe? Tem que matar no peito e seguir à frente. Eu quero dizer que existe um universo de pessoas que estão nos procurando, que engoliram o sapo a vida inteira. Não é? Essa expressão que a gente usa muito, né? Vou ter que engolir esse sapo. E tem gente que tem engolido emoções, tristezas, decepções, calúnias, achando que tem toda a estrutura para aguentar isso e levar à frente. Eu quero dizer para você que todos nós aqui, só conseguimos avançar dessa forma lançando sobre o Senhor Jesus todo esse fardo, todo esse peso. Amém. Só Ele foi capaz de levar sobre si a minha dor, as nossas dores, a sua dor, para quê? Para que através do seu sacrifício nós sejamos completamente livres, transformados e curados. Não seja esponja. Ele foi esponja no nosso lugar. Não é? Para quê? Para que eu possa me apropriar do seu jugo, que é leve, do seu fardo, que é suave, e nós
podemos avançar em nome de Jesus. Amém. Que bom que a gente tem mais esse instrumento que Deus tem dado à igreja, né? Que é o Ministério Clínica da Alma, que está à sua disposição. mclinicadaalma@gmail.com e os telefones 3429-995-1595-14. Pastores, um fim de semana abençoado para vocês. Segunda estamos de volta. Telespectador, continua com a gente, a Rede Super aí, sempre inspirando você. E nós nos encontramos segunda-feira, se Deus permitir. Até lá.